Olá, seja bem-vindo à live do 21º dia do mês do Rosário. Meu nome é Luan. Meu nome é Shinaila e você está na página Lar Católico. Seja muito bem-vindo a esta live. Se você está assistindo a gravação, seja no Instagram ou no YouTube, não importa o dia nem a hora, o que importa é você estar de coração aberto para acolher o que Deus tem para te dizer no dia de hoje. Que bom que você está aqui conosco. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje, então, daremos início a mais um mistério do Rosário. O mistério doloroso. Nesse primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Agora farei a leitura, como sempre, da fundamentação bíblica deste mistério. Evangelho de São Mateus, essa fundamentação bíblica ela está no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo de 30 a 46, São Marcos, no capítulo 14, de 26 a 42, em São Lucas, no capítulo 22, de 39 a 46, e em São João, no capítulo 18, versículo 1. Então, mais do que fundamentado, né? Se é que tem jeito. Então, vou fazer a leitura. Depois destas palavras, tendo recitado o hino de ação de graças, saiu Jesus com os discípulos para além da torrente de Cedron. Dirigindo-se para o Monte das Oliveiras, segundo costumava, chegaram a um lugar chamado Getsêmani, que havia um jardim onde entrou com seus discípulos. Chegando a esse lugar, disse-lhes Jesus: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali fazer oração. Orai também, para que não entreis em tentação. Depois, tomando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir pavor e angústia, e caiu em tristeza e abatimento. Minha alma está triste até a morte. Lhes disse ele: Ficai aqui e velai comigo. Adiantando-se um pouco, se afastou deles à distância de um tiro de pedra. Prostrando-se com a face no chão, e começou a orar para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Meu pai, dizia ele, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, faça-se a vossa vontade e não a minha. Voltando aos discípulos, encontrou-os dormindo, acabrunhados pela tristeza, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Assim que não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para não entrardes em tentação, porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou pela segunda vez, dizendo: Meu pai, se não pode passar este cálice sem que eu beba, faça-se a vossa vontade. Voltou ainda e encontrou-os outra vez dormindo, porque tinham os olhos pesados e não sabiam o que lhes responder. Tendo-os deixado, foi de novo e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E tendo caído em agonia, multiplicava as orações.
Sobreveio-lhe então um suor como de gotas de sangue que corriam até o chão. Mas apareceu um anjo do céu e o confortou. Levantando-se então da oração pela terceira vez, voltou aos seus discípulos e lhes disse: Dorme agora e descansai. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, está próximo aquele que me há de entregar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Getsêmani, observa o comentador do Evangelho, é a paixão da alma de Jesus. Tudo que uma alma pode sofrer, sofreu a alma de Jesus. Tudo, tudo. Para a gente imaginar, a gente não consegue nem imaginar o que é o sofrimento de Jesus, porque tudo que uma alma pode sofrer, sofreu a alma de Jesus. Traição e abandono dos amigos, tristezas, angústias, terrores, agonias do espírito, agonia do espírito, do coração, da vontade, tudo se precipita ao mesmo tempo sobre o Salvador e o acabrunha, o deixa triste, desanimado. Tudo de ruim que poderia acontecer veio de uma vez. É o homem das dores. Sofre horrivelmente para expiar cada um dos nossos pecados. Pecados do espírito, pecados do coração, pecado dos sentidos, pecados de todos os membros. Com o rosário nas mãos, ao contemplar este mistério, ouçamos a voz de Jesus agonizante: Ficai aqui e velai comigo. A cada vez que rezarmos o primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, não apenas repitamos essa palavra como a gente sempre faz, só repete, fala da boca para fora, reza o Pai Nosso com as 10 Ave Maria emendada e pronto. Não. Lembremos de Jesus ali, sofrendo, dizendo para nós: Ficai aqui e velai comigo. Não durmamos no ponto como fizeram os discípulos e o deixaram sozinho. Não. É necessário a gente ficar com ele, para velar com ele, estar ali com ele em oração. Vocês entendem? Começam a entender que quando a gente falou lá nas primeiras lives, o rosário é a síntese, é a suma do Evangelho, que a gente medita o Evangelho. Se vocês estão acompanhando, se você está aí assistindo e está acompanhando desde a primeira live, escutou a gente falando isso. Aqui, está chegando a hora que a gente medita. A gente não vai simplesmente rezar, não reza não, porque fica repetindo o Pai Nosso cantando de Ave Maria, dá até sono. Pode dar sono? Pode, com certeza, principalmente se estiver cansado. O fato não é porque a gente está rezando e dá sono, porque a gente está rezando. Não, é porque a gente está repetindo a palavra ali. Qualquer coisa a gente repetir, qualquer coisa que a gente fazer, às vezes a gente vai ler um livro qualquer, a gente dá sono mesmo, é próprio do ser humano, fica tranquilo ali, principalmente se estiver cansado. Mas então que seja um exercício para você, que na hora que der sono, não só na hora que der sono, mas sempre meditar, não apenas simplesmente repetir palavras, mas meditar. Rezar o Pai Nosso com 10 Ave Marias do primeiro mistério doloroso, meditando, ouvindo de Jesus esta frase: Ficai aqui e velai comigo, meu irmão. Ficai aqui e velai comigo. E fiquemos lá com Ele, velando com Ele esse momento. Como fruto deste mistério, nós temos aqui a pedir a Deus, essa graça, esse fruto, o ódio ao pecado. Às vezes a gente odeia tantas coisas, e odeia às vezes coisas que não faz sentido o porquê odiar, mas aquilo que a gente precisa realmente odiar, a gente não odeia, que é o pecado. A única coisa que é capaz de nos afastar de Deus. E às vezes é aquela coisa que a gente vive abraçado. Já parou para pensar? Então que a gente possa pensar isso aí. Pedir a Deus este fruto, o ódio ao pecado.
O fruto que nos propõe a meditação deste mistério doloroso é o ódio ao pecado, porque esta agonia horrorosa de Jesus no horto, por quê? Ele foi esmagado, triturado por causa dos nossos crimes. O pecado é o grande mal, o único mal. A paixão dolorosa de Jesus nos prova como é de proporções imensas o mal que cometemos num só pecado. Olha a proporção que é. E, no entanto, a leviandade, a ignorância, a cegueira de tantos cristãos jamais suspeitam o mal que é o pecado. E como hão de odiá-lo se nem sabe o que ele é? O pecado é uma injúria a Deus. A malícia da injúria se mede pela pessoa que recebe. O pecado se volta orgulhoso contra Deus e o insulta. E quem é o miserável revoltado? Um verme da terra, um nada. O pecador, para satisfazer sua paixão, converte em divindade esta paixão e a põe como seu último fim. Não há compreensão da malícia do pecado, e eis porque tantos o cometem, sem refletir nas consequências eternas da injúria feita a Deus. Porque trata como se fosse uma coisa qualquer, mas não é. A agonia do horto nos manifesta o horror dos nossos pecados causados ao Filho de Deus humanado. A gente refletir isso. O horror dos nossos pecados é que causou o sofrimento de Cristo, do Senhor humanado, Deus feito homem. Peçamos então, neste mistério, um ódio ao pecado. Ódio ao pecado. E como intenção, peçamos aqui, só para complementar, peçamos esta graça a Jesus no horto pela intercessão de Maria, sua mãe, a Virgem concebida sem pecado. Se a gente quer ter um ódio ao pecado mesmo, a gente conta com aquela que foi concebida sem ele, sem o pecado. Somos muito levianos e insensatos, não compreendemos a malícia do pecado. Que a meditação deste mistério doloroso sempre nos ilumine e nos faça ter horror ao pecado, ódio ao pecado. E aí, como intenção, para ter ódio ao pecado, que é o fruto, a gente tem como intenção as almas tentadas. Quer dizer, aquelas almas que são inclinadas por fatores exteriores para o pecado. Então a gente rezemos para essas almas tentadas, que muitas vezes somos nós. Às vezes a gente fala assim, dá a impressão que está longe, distante, almas tentadas, aí está lá não sei aonde. Não, às vezes é a gente que é tentado, às vezes é a nossa alma. Rezemos nesta intenção. O inimigo não dorme, somos todos tentados. O demônio quer nos perder. Anda em torno de nós como um leão furioso a procurar a presa, diz a Escritura. Há pobres almas desejosas da perfeição e sujeitas às tentações mais horrorosas. Como sofrem! Que martírio doloroso! Como têm necessidade de oração que as ajude nos combates. É por elas este mistério doloroso do rosário. Unidos a Jesus na horrenda agonia do Getsêmani, voltemos nossos pensamentos para os pobres, para as pobres almas tentadas, e talvez em risco de se perderem à beira do abismo. Rezemos nessa intenção. Vamos ajudá-las. É horroroso o que padecem. Tenhamos compaixão das almas tentadas, elas precisam muito de nossas orações. Para finalizar, temos nosso texto de reflexão. O terço no Exército Nacional. Outrora, nos quartéis, os soldados rezavam em comum entre cânticos piedosos o terço do Rosário de Maria. O Duque de Caxias, fervoroso cristão, nunca deixava de rezar com edificante piedade o terço de Nossa Senhora. Há páginas edificantes e belas da história do nosso exército, onde sempre o soldado brasileiro guardou as suas tradições
de fé e a devoção à Virgem Nossa Senhora da Conceição, revelada na devoção ao Rosário. Eis um exemplo tocante. Na noite de 3 de janeiro de 1817, acampava às margens do Catalão o exército do Rio Pardo, chefiado pelo bravo tenente-geral Xavier Curado. O capelão-mor, padre Feliciano Prades, depois bispo de São Pedro do Rio Grande do Sul, entoara a Salve Rainha, sendo acompanhado por toda a tropa, em tradicional toada. Era a prece que encorajava os nossos na campanha de 1816 e 1820 contra Artigas no Rio da Prata. Dado o toque de silêncio, a tropa foi descansar. Antes dos primeiros clarões do dia 4 de janeiro, os soldados foram despertados por um tiro e brados de alarme, partidos de fora das linhas. Todos correram a postos e rechaçaram o primeiro ataque, iniciando a luta, que se desenvolveu com tenacidade de ambas as partes até a tarde. Venceram os nossos, auxiliados pela chegada do barão de Cerro Largo. O tiro de alarme salvara os nossos soldados de serem surpreendidos de madrugada. Não fora os artiguenses serem descobertos em tempo, teriam eles surpreendidos nossos. Soube-se então quem fora das linhas descobrira o inimigo e, arriscando a própria vida, dera os tiros e brados de alarme. O capitão de milícias de Santa Catarina, Manuel Luiz da Silva Borges. Antes da alvorada, segundo seu costume, em lugar retirado, fora rezar o terço do rosário. Terminada a piedosa oração, olhando para o alto, divisou os inimigos. Deu logo os tiros e os brados de alarme, despertando os nossos, expondo a própria vida. O piedoso militar, pai do general Osório, avisou os nossos, livrando-os da derrota. O rosário salvou o exército brasileiro. Amém. Amém. Olha que bonita história. Se não fosse esse sujeito aí que sempre tinha hora para poder ir lá e rezar o terço. Ele estava rezando o terço de madrugada ali, de manhã cedinho, de madrugada ainda. E ali rezando o terço, que era um costume dele, ele viu que o inimigo estava chegando e deu tempo de avisar os seus compatriotas. Viu? O rosário. Rezemos o rosário. Fiquemos ali, ó, para você ver como é que uma leitura, né, essa leitura reflete bem, não só por causa do rosário, mas porque ele estava ali, de vigia, rezando. Assim como a gente deve ficar de vigia rezando com Jesus. Deus abençoe você, que bom que assistiu o vídeo até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever em nosso canal do YouTube, seguir a nossa página no Instagram para acompanhar, né, até o final nessa nossa reflexão do Rosário e outras reflexões e momentos de espiritualidade, formação catequética que terão pela frente. Deus abençoe você, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.